E aí, primeiras séries, tudo bem com vocês? Então, pessoal, já tinha um tempão, né, que vocês não me viam. Eu gravei algumas aulas de história da arte, algumas histórias, alguns vídeos de história da arte, alguns vídeos de redação, mas com outras técnicas, né? Aí agora eu estou aqui na minha casa, não sei se vocês conheciam esse espacinho meu, para falar sobre a nossa aula de amanhã. É o seguinte, a nossa aula de amanhã, dia 14, ela vai ser toda assíncrona, ok? Por quê? Porque o meu primeiro horário de aula é 7h30 até 8h20, com as segundas séries, e na sequência com vocês. Então, não funciona tão bem assim, né? Eu já tive a experiência semana passada, porque os alunos terminam a aula do primeiro horário minha, eles ainda continuam me perguntando, solicitando, e vocês entrando também na turma. Então eu fico um pouco perdida. Então o que eu vou fazer? Eu vou pedir para mudar esse horário nosso, mas como eu recebi esse horário e vi que estava assim, não dava tempo de mudar, então eu vou deixar, porque eu tenho também a opção, né, de fazer a aula totalmente assíncrona, e aí, então a gente vai ficar assim, tá ok? Então hoje o vídeo vai ser um vídeo longo, peço paciência para vocês, mas é como se fosse a nossa aula. Agora, lógico que quando amanhã, no horário da nossa aula, né, que é de 8h30 até 8h20, eu vou estar disponível para vocês. Mas eu não consigo criar chat, eu não consigo responder muito rápido tudo, porque às vezes fica a outra turma, entendeu? Que no caso vai ser a segunda série. Aí eu, enfim, vocês se entendem o que eu tô falando, né? Bom, então vamos lá. Sobre redação, primeiro, eu preciso falar sobre as provas. Eu já corrigi as provas, só que eu não lancei as notas, vou explicar por quê. Porque como a gente está nessa situação remota e poucos professores fizeram a prova, né, justamente porque a gente rompeu as nossas aulas num período inicial da etapa, eu quero ver com a minha coordenação, de repente, se a gente vai fazer aquela prova valendo uma regra de 3, entende? Se eu posso aumentar o valor dela. Então, com esse receio, eu preferi não postar, tá? Igual, por exemplo, História da Arte, que acaba que a gente mistura um pouquinho. História da Arte, eu corrigi aquele exercício que vocês fizeram sobre a importância da arte, só que eu coloquei uma porcentagem, por exemplo, 50%, 60%, porque aí dependendo do valor que aquela atividade possa receber, eu já tenho a porcentagem, entendeu? Eu continuo, gente, sem saber para que lado olhar. Você olha para cá, você olha para cá. O João, do TA, ele sabe que meu celular quebrou. Meu celular quebrou. Foi quebrado pelo meu filho na segunda-feira passada. Aí você pensa, dá uma pausinha aqui, né? Já que a gente tem um pouquinho de tempo. Segunda-feira passada foi a nossa primeira aula, lembram? Fiquei emocionada, chorei. Foi lindo, lindo. Foi muito verdadeiro, foi muito bom. Só que aí depois, o meu filho, né? Meus 2 filhos, Rafa e Davi, estão ficando em casa igual a vocês, sabe? Tipo, eu quero uma turma com 150 alunos, mas não quero ficar com 2 filhos, uma quarentena, tipo isso. Mas enfim, meu filho me pediu meu celular para poder gravar, para poder mexer, e nessa ele quebrou meu telefone e deu PT, sem chance. E aí, gente, vocês pensam a coisa tensa que eu vivi, né? Com esse tanto de aula para gravar, com tanto de coisa para fazer, onde comprar, qual aparelho, enfim. Então, ainda tem isso. Estou me adaptando com esse aparelho novo. Não sei. Quem souber aí me ajudar, ele chama A51 Samsung, tá? Me fala aí, que eu ainda não tive tempo de mexer em nada. Não sei se é bom, se não, eu também não falo o preço não, porque eu não posso falar quando eu comprei, porque eu não tive tempo de pesquisar. Entrei na loja e comprei. Mas enfim, como eu estava dizendo, né, na nossa última aula de redação, sobre a prova. A prova, então, tá corrigida,
Vou postar assim que a coordenação me der uma autorização. Se ela falasse, não, já pode liberar a nota dos meninos, eu libero a nota aí pra vocês, vocês vão ficar sabendo. As notas foram boas, foi uma primeira prova, uma prova diagnóstica bem tranquila, bem assim, eu pontuei muita coisa, escrevi muita coisa, mas não tirei tanto ponto, porque o objetivo não é esse. Era uma prova mais diagnóstica, foi uma prova que vocês fizeram bem no início, né, como vocês já sabem. Então, assim, a intenção era conversar com vocês sobre a prova. Então, isso aí vocês podem ficar tranquilos, que tá, vocês vão gostar, né, assim que vocês verem a prova. Bom, então a prova tá ok. Então, a nossa última aula que eu gravei, fiz aquele vídeo extenso, possivelmente esse aqui também vai ser, eu trabalhei com vocês um tema de redação. E nele eu fiz um passo a passo, mostrei para vocês como que é o processo de elaboração de uma redação. Esse processo, gente, de redação, vocês vão usá-lo agora na primeira etapa, primeira série, até a terceira série. Então, esse momento que a gente está, então, confinados em casa, a gente vai ter mais tempo ainda de dedicar à elaboração dessa redação. Nossa, professor, mesmo você fazendo tudo aquilo, eu senti muita dificuldade. Eu sei, né? Eu entendo vocês, eu sei que é difícil, mas é importante vocês exercitarem. Então, eu peguei um tema relativamente simples. Eu falo relativamente porque pode ser que tem alunos que têm dificuldade, normal, não tem problema. Mas eu tentei mostrar para vocês o que a gente faz quando a gente se depara com um texto modelo Enem. E esse modelo, e esse tipo de aula, eu repeti. Vocês vão ver aqui na aula de amanhã, que vocês vão receber esse vídeo, que eu só peguei outro tema. Mas vou mostrar a vocês a mesma situação, o mesmo jeito de produzir textos, o mesmo estilo de passo a passo. A diferença é que hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre o tema, né? O último tema a gente falou sobre os jovens. Hoje, o próximo tema, que é o de hoje, a gente vai falar sobre os idosos, né? Os idosos que, nessa questão de pandemia, a gente tem falado muito, falado da importância da vida, né? E o tema que eu passei para vocês é a formação universitária dos idosos. Veja, que, professora Renata, os idosos estão fazendo faculdade após velhos? Sim. Esse é um efeito que a gente está vivendo dessa geração atual do mundo, né? Em que a população do mundo está cada vez mais envelhecendo e o Brasil vai conviver com essa realidade. Então, nós estamos, sim, brasileiros, nos preparando para esses idosos. Só que, claro, né, gente, não é tudo perfeito, não é tudo maravilhoso. Nós temos aí muitas questões problemáticas para discutir. Mas deixa eu ser bem mais pontual para eu não me perder, beleza? Então, ó, o tema é formação universitária de idosos. É um tema bem específico. Percebam que o tema não traz especificamente a realidade do Brasil. Isso também é uma coisa diferente que eu vou falar com vocês em outras aulas, beleza? Bom, o texto motivador, ele é composto, os textos motivadores, ou o acervo de textos, ele é composto por 4 textos. E é bom ter, assim, muitos textos, justamente para que vocês possam se nutrir de várias informações. Então, lembrando que eu falei na última aula, o que vocês vão fazer com os textos motivadores? Vão copiar e colar na prova? Copiar e colar no caderno? Não. Vocês vão interpretar, a partir da interpretação de cada texto, você vai deixar ela ali quietinha. O primeiro texto eu já coloquei um gráfico para vocês, e foi propositalmente. Porque aí com esse gráfico vocês vão analisá-lo, interpretá-lo, né? Lembrando que na última aula que eu gravei, que tá aí, vantagem do vídeo é isso, tá tudo gravado. Que tá aí gravado, eu também interpretei alguns dados para vocês. Então, vocês vão fazer a mesma, deixa eu mexer no meu celular,
A luz ajuda, tá vendo? Como é que eu tô esperta? Luz de um computador, luz de outra, luz aqui. É assim, tô me sentindo. Tudo bem que tá precisando melhorar muito ainda, mas aos pouquinhos, né, gente? Então tem gráfico, tá? Tem dados estatísticos interessantes que vocês vão analisar e a partir deles vocês conseguem criar muitos argumentos. Texto 1. Texto 2, eu trago uma lei do Estatuto do Idoso. O texto 3 traz sobre a formação no ensino superior, algo bem específico relacionado ao tema de vocês. O texto 4, aí já traz uma opinião de quem estudou idoso e tal, muito legal. Esse é o texto 4. Bom, aí, feito isso, li os textos motivadores, interpretei. Vamos lembrar o que eu falei com vocês também, pessoal. Pegar palavras desconhecidas, olhar no dicionário, olhar o significado. Aí eu vou trabalhar o tema em si. Então, formação universitária de idosos. Então, eu vou sim olhar no dicionário sinônimos para a palavra formação, sinônimo para universitário, universitária, e idoso, velho, o que mais? Vocês vão trabalhar aí, não vou ficar falando tudo com vocês, não, tá? Ah, posso usar o velho? Pode, é preconceito? Não, não é preconceito, tá? Bom, e aí vocês vão, na sequência, elaborar a tese. Como que vocês elaboram a tese? Essa pergunta é uma pergunta clássica. Todo mundo que produz texto dissertativo, argumentativo, tem essa dificuldade. Mas a dificuldade maior em produzir a tese, ela se dá quando eu não consigo problematizar o tema. Então, o que é problematizar o tema? Enxergar em que medida é importante eu escrever sobre ele, discorrer sobre ele, argumentar sobre ele. Então, o texto motivador me auxilia nesse processo, os textos motivadores, e a partir disso eu começo a me questionar. Gente, em que medida a formação universitária dos idosos é importante? Por que em pleno século XXI, 2020, a gente está falando, ou precisando falar sobre a formação universitária de idosos? Quem um dia imaginar, né, um idoso formando em medicina com 90 anos? É possível? Existe? Existe. Então, a partir do momento que eu vou problematizando essas questões, me perguntando, me indagando, eu começo a pensar, uai, mas por que agora a gente está tendo formação de idosos? Porque os idosos estão vivendo mais, a gente precisa ter qualidade de vida. Não é porque eles são idosos que eles estão excluídos, à margem. E a partir daí hoje eu não vou dar tanta resposta para vocês, tá, gente? A aula passada eu dei um texto, a introdução pronta. A aula de hoje eu vou deixar a gente questionar, se perguntar um pouco mais, tá bom? São estratégias propositais. Então, pensando, articulando, eu consigo chegar à elaboração de uma tese. Lembrando que, qual que é a função da tese na minha redação? A tese é a minha base argumentativa. A partir do momento que eu tenho a criação, a elaboração dessa tese, eu vou dar continuidade, eu vou engrossar, eu vou justificar essa tese a partir do desenvolvimento 1 e do desenvolvimento 2. Lembraram disso? Então, um texto sem tese não é um texto dissertativo argumentativo, porque é exatamente a tese que é a minha referência argumentativa. Então, eu que sou avaliadora, leio lá a redação, na introdução, bati o olho, vi a tese, opa, esse cara, sobre a formação universitária dos idosos, ele vai falar esse ponto, ele vai defender esse ponto. A partir desse ponto, que a gente chama de tese, é que eu vou ler o seu desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, para ver se eles realmente estão defendendo o que você pensa sobre a importância ou a formação universitária dos idosos, tá bom? Então, fiz a tese. Na introdução, vou dar sequência ao restante do texto. Bom, Renata, o texto motivador tá ruim, não me ajudou muito. Eu quero mexer mais. Me ajuda? Ajudo, precisa. Né? A gente precisa ter fluxo de informação. A gente precisa ter conhecimentos prévios sobre o assunto. E eu sempre falo isso, né? O meu aluno
Na condição de estudante, de aprendiz, ele não tem condições de saber tudo. Então, quando eu passo um tema desse, desculpa, gente, aula mesmo, tomar até café, para dar conta, né? Mas enfim. Então, quando eu pego um tema desse, eu quero que você estude sobre ele. Eu quero que você se prepare sobre ele. Né? Eu não quero que você se limite somente ao texto motivador, ou aos textos motivadores. Então, eu deixei aqui um link de um documentário que eu assisti, que eu adorei, simples, pequenininho, de 6 minutos, que vai falar sobre o lugar do idoso na sociedade. É pouco? É pouco. É o suficiente? Pode ser para uns, não para outros. Então, vocês em casa, o que vocês vão fazer? Ler mais sobre o tema. Professora, eu posso falar sobre a minha avó? Não. Inclusive, a minha avó tá aqui. Ai, gente, mostrar. Olha aqui, eu fui falar dela. Mostrei isso pra vocês. Falando que eu fiz um quadrinho aqui com a nossa foto, falando vai passar, as coisas vão passar. Aguenta firme aí, vó. Depois eu faço. Não sei se vocês viram. Aí já foi. Não posso me dar o luxo de fazer isso. Ai, fica quietinho. Não vou editar não, viu, gente? Ó, tô mandando assim, tá? Semana que vem eu vou aprender esse negócio de editar. É uma coisa de cada vez. Mas, enfim. Li os textos, Renata. Assisti ao documentário. Agora eu vou partir para a produção de texto. Ótimo. Agora você vai partir. Elaborei a tese, me selecionei argumentos, ouvi outras coisas. Ah, lembrei. Posso falar sobre a minha avó? Algo muito pessoal? Não, não pode. Toda redação, ela precisa se basear em argumentos, no mínimo, em fatos, em acontecimentos, no mínimo nacional, né? Que tem uma repercussão maior. Então, eu não posso usar minha vovozinha, eu não posso usar meu tio, eu tenho que usar informações amplas, né? Para que o avaliador do Enem possa achar isso no Google, possa achar isso numa pesquisa, né? E outra coisa, quanto mais amplo, mais divulgado, com uma extensão maior são os seus argumentos, os seus exemplos, os seus dados, mais credibilidade tem seu texto. Tudo bem? Então, fiz isso, vou partir para a produção de texto. Bom, o que eu fiz na última aula? Na última aula eu comecei uma redação. Nesta aula, vocês vão receber amanhã, na trilha, um modelo para ajudá-los. Mas, muito cuidado. Eu odeio dar modelo para aluno fazer redação, tá? Porque não existe uma fórmula só, não existe uma fórmula pronta. A escrita é identidade, a escrita é única, a escrita diz de você. Acho que agora eu tô olhando bem para vocês, né? Então, a gente não trabalha com modelo. Cursinho trabalha com modelo, esse pessoal bacana trabalha com modelo. A gente evita o modelo, né? Por quê? Porque eu quero que você se esforce, corra atrás, se identifique. Mas, eu estou entendendo também que essa distância da figura do professor ali, chamando, principalmente uma primeira série, tá deixando vocês um pouco perdidos, porque está me deixando um pouco perdida. Então, eu disponibilizei um modelo. Esse modelo vai para vocês. O que vocês vão fazer com esse modelo? Ele tá vazio, ele precisa ser adaptado, ele precisa de ajustes, ele não é um modelo padrão para o mundo inteiro de modelo de redação. Não é mesmo, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão se sentir necessidade, né? Vocês vão encaixar o modelinho, o que vocês pensaram, estruturaram ali, tá bem? Eu tenho outros, existem outras formas, é só um alento, é só uma aproximação. Eu sinto que a primeira série tá um pouquinho assim, ai, me ajuda aqui, professora. Sei que vocês tiveram uma base no 9º ano muito boa, mas a gente tá um pouco sozinho nesse momento. Então, por isso que eu tô cedendo, se na primeira aula e nessa, esses modelos.
Pode ser que quando a gente volte presencialmente, eu fale, não, agora vocês vão perguntar para mim, agora eu quero ler acompanhando vocês, os textos na mesa de cada um, aí eu vou conseguir acompanhar cada um, entende? Pode ser que a gente faça isso, mas por hora eu entendo também dessa necessidade de algo mais pontual, então tá ali, belezinha? Então, dúvidas que aconteceram, onde postar? Eu descobri na segunda-feira passada, que foi a nossa primeira aula, que a gente tem um link de atividade. E nesse link de atividade, eu recebi atividades da segunda série lá. Então, eu vou criar essa tarefa, acho que chama tarefa, na aba tarefa. Vou criar tanto para a redação da semana passada, quanto a redação dessa semana. Mas, gente, eu já vou adiantando. Eu não consigo corrigir todas, né? São 3 turmas, 35 alunos, mais de 100 redações, mais de 200 redações por semana. Eu não consigo, né? Porque pelo que eu tô entendendo, as nossas aulas serão semanais. Mas eu vou dar o retorno do máximo que eu conseguir. Eu vou fazer, inclusive, algo que eu tenho feito com as outras turmas, que é pegar uns exemplos, tentar tirar nomes de vocês, se vocês não quiserem ficar à vontade, de fazer uma correção panorâmica, uma correção para todos vocês, tá? O importante agora é a gente conversar, se nutrir de informações, ler muito, praticar a escrita, não enferrujar, isso é importante. E o retorno, as correções, elas vão acontecer, obviamente, elas estão acontecendo, igual as provas já foram corrigidas, e aos pouquinhos vocês vão recebendo todo esse retorno, tudo bem? Peço desculpas que eu ainda não sei pra onde olhar, eu acho que é ali, ó, o meu olhinho faz assim. Bom, hoje eu, mexendo nas redes sociais, lendo, vi que a música brasileira, ou a música popular brasileira, que eu sou dessas, teve uma perda muito grande de um grande cantor que morreu idoso, 72 anos, Moraes Moreira. Não sei se todos vocês conhecem, aliás, não sei nem se vocês sabem o que é isso aqui, né? Isso é um CD. Eu sou velha, não sou idosa, mas eu sou velhinha, né? Assim, meus hábitos são antigos e eu tenho CDs, alguns, muitos. E aí, quando eu vi que ele havia falecido hoje, eu fiquei ouvindo a música dele, lembrei desse que eu tenho outro, né? E falei, vou mostrar para os meus alunos. Tá aqui. Ele tem músicas lindas, 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 lindas. Eu acho que eu estou até ouvindo algumas aqui. Tem até algumas aqui que eu tô ouvindo. E vou deixar para vocês uns links de algumas músicas da última entrevista dele. Tem nada a ver com a aula de hoje, mas é um aprendizado, conhecimento de mundo de um grande cantor, né? De um grande cantor brasileiro. E eu queria aproveitar que a nossa aula tá chegando ao finzinho, já tá passando do famoso longão, do textão, do vídeo grandão, ler uma música dele que chama Pão e Poesia. Eu li essa música também para os alunos da segunda série e vou ler para vocês. A música chama Pão e Poesia. Fala assim, só um pouquinho que eu vou ler, tá? Porque minha voz, vocês já sabem como é que ela é. Felicidade é uma cidade pequenina, é uma casinha em uma colina, qualquer lugar que se ilumina, quando a gente quer amar. Se a vida fosse trabalhar nessa oficina, fazer menino ou menino, menino ou menina, edifício e maracá, virtude e vício, liberdade e propício, fazer pão, fazer comício, fazer gol e namorar. Se a vida fosse o meu desejo, dar um beijo em teu sorriso, sem cansaço, e o portão do paraíso é o teu abraço, quando a fábrica apitar. Uma música linda, ele vai deixar muita saudade. Ele também tem um filho que chama Davi, assim como eu.
O Davi Moraes também é músico. Ele, não sei se é mais, mas foi casado com uma grande cantora também, de quem eu gosto muito, que chama Maria Rita. Ou seja, uma família de grandes músicos. O Moraes Moreira fez a sua história, vocês já devem ter ouvido muitas músicas dele. E é isso. Eu vou tentar colocar aqui um pouquinho para vocês dessa parte da música dele que eu achei muito boa. É assim que eu monto minhas aulas para vocês, ouvindo boas músicas. Eu sei que vocês estão bem, né? Na escola presencial a gente não podia ouvir, né? Tira o fone, desliga. Mas eu amo montar as minhas aulas ouvindo músicas boas, tomando um bom gole de café. E é isso, viu, gente? Depois vocês me falam as músicas que vocês gostam de ouvir. Aliás, a gente já conversou sobre isso, né? Eu sei que tem algumas músicas que vocês gostam. Eu tenho várias. Não vou falar que são gosto de velho, não, né? Mas são músicas boas. Músicas boas também. A gente vai trocando essa figurinha aí, tá? Vou mostrar pra vocês uma outra coisa também. Essa pequenininha aqui, ó, eu pedi pra fazer no meu aniversário. Essa menininha de cabelo queixadinho aqui, ó. E ela tá na nossa prova, em alguns trabalhinhos meus, que eu já pedi pra colocar, não sei se vocês já viram. E é isso, tá? Um grande beijo, mande suas dúvidas, peço desculpas a essas coisas atrapalhadas. Até amanhã, fique com Deus. Tchau, gente.